Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128 de 28 de março de 2022 do INSS. Meu nome é Pedro Demarque Filho, sou advogado, especialista em direito previdenciário e estou com vocês aqui na leitura artigo por artigo dessa IN tão importante para o INSS. Nós paramos na leitura anterior no artigo 161, vamos dar continuação aqui no artigo 162. Antes disso, não esquece de se inscrever no canal, clicar no joinha para lembrar das notificações e comentar ali se está ajudando ou não, o que você está gostando, o que você não está gostando, para nos ajudar aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que a gente tem cada vez mais, tendo mais inscritos no canal, tem mandado mensagem, tem agradecido, muito obrigado, viu? Muito obrigado a cada um de vocês, tá bom? Vamos continuar aqui com vocês na tela, então a subseção 8 do anistiado, do artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, é aquele do regime nosso aqui, do militar, né, da ditadura, que vai de, se não me engano, de 46 até a promulgação da Constituição em 88, tá? Vamos lá, artigo então 162, grifando aqui com vocês, vamos mudar a cor aqui, um rosa aqui um pouco mais claro que o de cima, que o anterior. Então, artigo 162. A partir de 1º de junho de 2001, o segurado anistiado pelo artigo 8º do artigo das disposições constitucionais transitórias, regulamentada pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, terá direito à contagem de tempo do período de anistia, reconhecido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, no âmbito do RGPS, vedada a adoção de requisitos diferenciados para a concessão de benefícios. Parágrafo 1º. A comprovação da condição de anistiado e do período de anistia em que esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais em virtude de punição ou de fundamentada ameaça de punição por razões exclusivamente políticas será por meio de apresentação da portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública publicada no Diário Oficial da União. Parágrafo 2º. O período de anistia comprovado na forma do parágrafo 1º poderá ser utilizado para fins de contagem recíproca desde que devidamente indenizado pelo trabalhador anistiado político na forma do artigo 100 do inciso 2 do artigo 101, conforme disposto no parágrafo 13 e 14 do artigo 216 do RPS. Então aqui, ó, no caso de você contagem recíproca, né? Recíproca deve ser devidamente indenizado esse período, tá bom? Eu nunca tive um anistiado aqui, nunca trabalhei com um anistiado, nem nada nesse sentido. Então, nenhum desse, nem esse anistiado aqui de baixo aqui também, nenhum dos dois, tá bom? Mas fica aí, se você for trabalhar, ele vai contar o período que ele esteve lá, você vai juntar a documentação ali, a portaria, e levar lá no INSS para homologar o tempo ali, tá bom? Subseção 9. Agora a gente vai passar ao anistiado da Lei 8632, de 4 de março de 1993, e Lei 11.282, de 23 de fevereiro de 2006. Quem são eles? Artigo 163. São eles aos dirigentes ou representantes sindicais anistiados pela Lei 82632, de 93, que, no período compreendido entre 5 de outubro de 88 e 5 de março de 93, data de publicação da referida lei, sofreram punições em virtude de motivação política, de participação em movimentos reivindicatórios ou outra modalidade de exercício do mandato ou representação sindical. Assegurada a contagem de tempo de contribuição referente ao período em que estiveram afastados por suspensões disciplinar ou demissão. Artigo 164. Aos trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, anistiados pela Lei 11.282, de 2006, que, no período compreendido entre 4 de março de 97 e 23 de março de 98, sofreram punições, dispensas e alterações unilaterais contratuais em razão da participação em movimento reivindicatório, assegurada a contagem do período de contribuição referente ao período em que estiveram afastados por dispensas ou suspensões contratuais. Artigo 165. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, a comprovação da anistia e das remunerações do período de anistiado a que se refere os artigos
163 e 164, far-se-á por 1. Declaração da empresa a qual se vincula o anistiado, informando os dados de identificação do trabalhador, as datas de início, de demissão, suspensão e de reintegração dos vínculos e a lei a que se refere a reintegração. 2. Relação das remunerações do período de afastamento, autenticada pela empresa. E 3. Cópia da portaria de anistia publicada no Diário Oficial da União, emitida pelo Ministério competente, tá? Vamos lá, vem comigo aqui. Se você for fazer a parte de anistiado aqui, vou entrar com benefício para anistiado, então você vai contar o tempo que ele esteve fora do Brasil, que ele esteve fora. Agora, como você vai pegar isso? Como você vai contar essa anistia a partir do momento que ele foi anistiado novamente aqui, de volta? Você vai pegar pela certidão emitida pelo Ministério competente. Você vai ter no Diário Oficial da União essa publicação da portaria de anistia, tá? Então você vai procurar ela, vai pegar e vai juntar aqui no seu processo para comprovar. Ah, mas pode pegar outro período? Pegar outro requisito? Não. Somente esses aqui que estão elencados aqui, que nós lemos aqui, que vocês vão poder. O INSS não pode criar um novo pedido aqui, uma nova exigência para eles, tá bom? Agora a gente vai aqui começar a leitura da subseção 10 do garimpeiro. Artigo 166. A comprovação do exercício da atividade de garimpeiro far-se-á por 1. Certificado de matrícula expedido pela Receita Federal para períodos anteriores a fevereiro de 90. 2. Certificado de matrícula expedido pelo órgão estaduais competentes para o período posterior ao referido período. 3. Certificado de permissão de lavra garimpeira emitida pela Agência Nacional de Mineração, ANM, ou declaração emitida pelo sindicato que represente a categoria para o período de 1º de fevereiro de 90 a 31 de março de 93, véspera da publicação no Decreto 789 de 31 de março de 93. Parágrafo único. Para efeito disposto no caput, observar-se-á que, a partir de 8 de janeiro de 1992, data da publicação da Lei 8398 de 7 de janeiro de 92, o garimpeiro passou à categoria de equiparado autônomo, atual contribuinte individual, com ou sem auxílio de empregados, tá? Veja bem, você viu aqui que eles estão pedindo uma série de certificados, né? Para quê? O garimpeiro ilegal ele não vai conseguir enquadramento aqui. Porque ele não vai ter a matrícula expedida pela Receita, ele não vai ter o certificado expedido pelos órgãos estaduais competentes, o certificado de permissão de lavra garimpeira, ele não vai ter da ANM, da Agência Nacional de Mineração. Então ele vai ter esses problemas aqui para comprovar, tá bom? Nesses casos você vai ter esses problemas para estar conseguindo colocar ele nessa categoria. Mas eu não vejo nenhum problema se ele tivesse sido garimpeiro, mesmo que legal, se ele contribuiu, ou mesmo, fica aqui o questionamento, né? Ele estando ilegal, ele não deveria recolher os impostos ali, mesmo que ele estava ilegal, ele não tem que recolher, estando na legalidade, ele vai estar isento, então, da responsabilidade tributária que ele teria, né? Esse é o caso, né? E ele não estando isento dessa responsabilidade tributária, então ele teria que pagar o INSS? Teria que converter essas contribuições para ele? Vamos lá, dando continuidade aqui. Subseção 11 do ministro de confissão religiosa e do membro do Instituto de Vida Consagrada de Congregação ou Ordem Religiosa. Artigo 167. Em relação à filiação do ministro de confissão religiosa e do membro do Instituto de Vida Consagrada de Congregação ou de Ordem Religiosa, deve ser observado que 1. Até 8 de outubro de 79, véspera da publicação da Lei 6696, os ministros de confissão religiosa, membros do Instituto de Vida Consagrada, congregação ou ordem religiosa, em qualquer situação, podiam filiar-se facultativamente. 2. No período de 9 de outubro de 79, vigência da Lei 6696 de 79, de 28 de novembro de 99, véspera da publicação da Lei 9876, que alterou a Lei 8213 de 91, o ministro de confissão religiosa é um membro o membro da instituição de vida consagrada e de congregação ou de ordem religiosa, este, quando por ela mantida, eram equiparados aos trabalhadores autônomos, salvo se filiados obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade
ou filiados obrigatoriamente a outro regime oficial de previdência social, militar ou civil, ainda que na condição de inativo. 3. No período de 29 de novembro de 99, vigência da Lei 9876, 8 de janeiro de 2002, véspera da publicação da Lei 10.403, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, quando mantidos pela entidade a que pertenciam, eram enquadrados na categoria de contribuinte individual, salvo se filiados obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade ou a outro regime previdenciário militar ou civil, ainda que na condição de inativo. 4. A partir de 9 de janeiro de 2002, vigência da Lei 10.403 de 2002, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou ordem religiosa passam a ser enquadrados como contribuintes individuais, independente de outra filiação ao regime geral ou a outro regime previdenciário. Parágrafo 1º. O disposto no inciso 2 não se aplica aos ministros de confissão religiosa e membros de instituto de vida consagrada, congregação ou ordem religiosa com mais de 60 anos de idade na data do início da vigência da Lei 6696 de 79, salvo se já afiliados facultativamente antes de completar essa idade. Parágrafo 2º. Os ministros de confissão religiosa e os membros de institutos de vida consagrada, congregação ou ordem religiosa com mais de 60 anos de idade na data do início da vigência da Lei número 6696 de 79 e que não estavam inscritos anteriormente como segurados do antigo Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, em qualquer categoria, não sendo equiparados a trabalhadores autônomos, puderam filiar-se na condição de facultativo. E o parágrafo 3º. Os ministros de confissão religiosa e os membros de institutos de vida consagrada, congregação ou ordem religiosa, que já vinham contribuindo na condição de segurado facultativo antes da publicação da Lei 6696 de 79 e que se encontravam filiados obrigatoriamente à Previdência Social em razão de outra atividade ou filiados obrigatoriamente a outro regime oficial de Previdência Social, militar ou civil, ainda que na condição de inativo, puderam, independente da idade, permanecer naquela qualidade ou optar pela equiparação a trabalhador autônomo. Vimos aqui os anistiados, o garimpeiro e os ministros de confissão religiosa e membros de instituto de vida consagrado. Vamos dar continuidade a partir do próximo vídeo. Obrigado, se inscrevam e, mais uma vez, obrigado de coração a todo mundo que tem curtido os vídeos e tem se inscrito no canal. Obrigado.